Boa noite, pessoal, tudo bem? Me chamo Márcio Subtil, sou engenheiro de software pela Unicenai, aqui no Paraná, mais precisamente em Curitiba, e também tenho uma especialização em um MBA em gestão de projetos e metodologias ágeis. Eu trabalho há mais de 20 anos com, com TI, então, na parte de infraestrutura, equipamentos, redes, cibersegurança, IT, o COBIT, também tem todo um conhecimento sobre clouds, sobre o ambiente on-premise. É, tenho diversos projetos aplicados na carreira de TI. Tá? Então, é, nosso, nosso intuito aqui, a gente está trabalhando com vocês com voltado para a carreira de TI, é, o que, que, qual é a ideia, o que vocês podem fazer para estar avançando na carreira, né? Você que hoje é júnior ou é pleno e tem interesse mesmo de alavancar sua carreira, aumentar seus ganhos, seu faturamento dentro das empresas, ou até mesmo seguir na carreira de especialista de TI, que é uma área que também tem vasto conhecimento. Eu preparei um material hoje para a gente estar iniciando aí, para a gente fazer esse bate-papo e para a gente estar se conhecendo e tá interagindo mais aí. Então, esse é o primeiro vídeo de muitos. Eu também já atuei como professor de ensino profissionalizante, é, tanto para o pessoal que queria aprender o Word, Excel, PowerPoint, ou também para a parte de hardware, tá? Também já atuei dando aula para curso para pessoal que quer fazer concurso, tá? Então, como tem uma área que é específica de TI, também dei aula para esse pessoal. E agora eu quero expandir um pouco mais, trazer esse conhecimento para mais pessoas. Eu acredito que eu posso estar ajudando muito mais aí, assim como eu já ajudei diversas outras pessoas, tá? Eu quero estar ajudando vocês. Então já foram centenas de pessoas que eu instruí dentro dessa área de TI e agora eu quero trazer esse conhecimento online para que a gente possa estar batendo esse papo, tá bom? Então eu vou fazer desculpa, eu vou fazer uma transição aqui, vou colocar os slides para a gente começar. Vamos lá. Primeiramente, então, a ideia que a gente possa ter aqui com relação à carreira de TI é quais são os passos, né? Quais são os passos dentro da tua jornada para que você possa estar avançando aí a sua jornada, tanto do júnior até o sênior, tá? Então a gente vai estar fazendo esse bate-papo. Vamos lá. Primeiro, primeiro o que a gente precisa? A gente precisa desenvolver toda a parte de infraestrutura de TI. A infraestrutura é a espinha dorsal de qualquer organização. Então, ou seja, é onde está tudo. Eu até digo assim, é o coração da empresa está ali. Então, tudo que a gente precisa, né, para que a empresa possa estar funcionando, se eu tenho uma área de vendas, se eu tenho uma área de e-commerce, se eu tenho uma área administrativa, se eu tenho o pessoal que vai cuidar de toda a parte de controladoria, né? Então eu preciso ter esse ATI, tá? Então, de alguma forma, hoje em dia a gente tem que ter pelo menos um computador, pode ser que seja uma empresa pequenininha ou talvez seja uma empresa maior, mas não importa. A gente sempre vai precisar de uma empresa de TI, tá? De uma empresa de TI. A gente sempre vai precisar da TI. A gente vai precisar das pessoas que trabalham com a TI para estar desenvolvendo essas ferramentas, né? Então, é, quais são as bases? Conheça a importância, tá? Compreenda a importância da TI. Quais são as melhores ferramentas que a TI pode proporcionar para que as pessoas possam desenvolver um bom trabalho, tá? Quais são os equipamentos, aquilo que eu tenho que dispor, quais são as ferramentas do dia a dia, né? Então, isso tudo eu tenho que estar com ele é, o tempo todo. Então, eu preciso pensar exatamente quais são as ferramentas que eu preciso entregar. Então, compreenda dentro da TI
qual é o teu espaço dentro de toda a corporação, tá? Então, isso é importante para que você possa entender, até para você poder colocar, é, colocar posições dentro da empresa, por exemplo, como é que eu posso desenvolver isso? Como que eu posso chegar, por exemplo, o dono da empresa e falar assim, ó, eu não posso chegar simplesmente e falar assim, ó, desculpa, seus computadores são muito ruins e a gente vai, eu preciso trocar todos os computadores. Não é bem assim, existe um custo muito elevado dentro da TI, dentro das posições, e a gente tem que estar desenvolvendo isso de alguma forma, tá? Tanto a parte de servidores, que é realmente muito caro, quanto a parte de equipamentos básicos do uso do dia a dia. Essa é uma parte de compreensão da TI, tá? Então, vamos lá. Passando aqui para o próximo slide. Então, quais são os primeiros passos do nível júnior, tá? Quais são o que eu preciso entender para que eu possa começar a dar os primeiros passos ali? Ah, Márcio, eu preciso realmente ter uma faculdade de TI? Olha, dentro da TI não é necessariamente necessário ter uma faculdade. Porém, é muito interessante que você tenha esse desenvolvimento, tá? A pessoa de TI, ela vai ter que combinar, aprender todos os dias. Então, o aprendizado dentro da área de TI, ele é algo diário. Ele necessita que seja todos os dias eu preciso aprender alguma coisa, tá? Então, nesse momento, o que, que você precisa entender para que você possa alavancar? Tá? No início da carreira, é bom você ter foco, observar o conhecimento, desenvolver habilidades básicas, rotinas diárias, que envolve tarefa de suporte, manutenção, essencial para construir uma base sólida. O que, que isso significa? Então vamos lá. Todo e qualquer é, profissional da parte júnior, ele vai ter uma parte de suporte que é o suporte de nível 1. O que, que é isso? Quando eu falo nível 1, N1, N2, N3, é nível 1, nível 2 e nível 3. Quem é um profissional do nível 1? O nível 1 é o profissional júnior. É o cara que está lá na ponta, que vai estar fazendo o suporte dos usuários em questão de primeiro nível. Então, por exemplo, a pessoa teve um problema no computador, seja assuntos básicos. Ah, meu Outlook não está funcionando, ou meu Word não está funcionando, ou a rede não está funcionando. Ah, eu estou sem internet. Então, esses primeiros atendimentos é primordial para dentro de uma carreira júnior, tá? Por mais que você, você tem que gostar muito dessa parte, por quê? Porque TI, diferentemente do que muitas outras pessoas dizem, ele é, sim, um atendimento muito próximo ao usuário, tá? Ah, eu sou uma pessoa, na verdade, eu costumo dizer que eu não gosto do fato de quando muitos profissionais de TI, né, falam assim, porque o usuário, né, não sei o que, reclamam de usuário. Não, o usuário é o nosso cliente, tá? O usuário precisa. Imagine você como um pequeno empreendedor, vamos dizer assim, o teu cliente é o teu usuário. Então você precisa atender ele com, com maestria, né? Você tem que. é, Você vai estar próximo das pessoas. Muitas vezes, uma das coisas que eu não recomendo, né? Mas hoje em dia, com diversas empresas trabalhando em remoto, então é normal com que as minhas rotinas sejam mais online mesmo, né? E eu não preciso estar indo até esse profissional. Porém, o júnior, ele é aquele cara que normalmente ele vai trabalhar presencial, tá? Por quê? Porque não adianta, não tem como fugir. Existem equipamentos que têm que ser despachados para, mesmo que eu trabalhe em algum lugar onde os outros profissionais são remotos, tá? Eu vou precisar pegar, separar esse equipamento, vou precisar formatar um equipamento, vou precisar
instalar o Windows e despachar isso para alguém. E de quem que é essa logística? A maior parte da logística fica com o Júnior. Por quê? Porque ele está presencial dentro desse campo. Tá? Então, lembre-se, com pequenos passos para que você possa chegar ao próximo nível. Não adianta você chegar hoje e já querer assim, eu só quero trabalhar no remoto. Não, você precisa às vezes trabalhar, dependendo da empresa para empresa, você vai ter que trabalhar no presencial. Tá? O presencial faz essa parte. E então você é o primeiro contato do usuário com as pessoas, com o profissional de TI. Então, aquilo que você não resolver, você vai passar para o nível 2, né? O nível 2 é aquilo que não conseguir resolver, ele vai passar para o nível 3. E assim sucessivamente, tá? O nível 3 já é um nível mais especialista, mais sênior. Então, normalmente ele vai. Se ele não souber, ele vai ter que contratar alguém para resolver. Mas, enfim, até chegar nele, né? Até chegar nesse nível, ele vai precisar. Então, quais são as suas rotinas diárias? O suporte de primeiro nível, né? Que é ali todo dia e tal. O monitoramento de sistemas, que eu vou pegar, vou olhar para dentro dos sistemas que eu tenho dentro da empresa, seja um servidor ou uma rotina que seja básica, ela já vai estar abaixo já vai estar sobre os seus controles, tá? Então sempre esteja próximo dos profissionais de nível 2. Por quê? Porque pequenas atividades de nível 2 vão vir para você. E essas atividades que vão vir para você, você vai conseguir elevando, tá? Você vai aprendendo rotinas novas. Então, assim, é essencial que você tenha fundamentos de Windows, fundamentos de Linux. Então, você tem que conhecer o Windows 11. Fuça, né? Procura, vai lá, é, abre os menus, procura, é, vai abrindo tela dentro. Para quê? Para que você possa conhecer, para que você possa ter maior familiaridade com possíveis problemas que possam ter. Então, um detalhe muito importante. A partir de agora que você está dentro da TI, toda e qualquer mensagem ela deve ser lida e deve ser compreendida. Sabe, aquela coisa assim, apareceu uma mensagem, você já dá um ok? Não, você precisa aprender a ler as mensagens, tá? O Windows tem uma gama gigante de mensagens de erro ou de alertas que você precisa conhecer. Por quê? Porque a partir do momento que você leu essa mensagem, você entendeu o que aconteceu, você já sabe o que a gente chama você já consegue fazer pelo menos um troubleshooting. O que é um troubleshooting? É você fazer o passo a passo daquela tarefa até ela resolver, tá? Então você já sabe quais são os caminhos que acontecem até chegar naquela mensagem. Então, basicamente, você fazendo isso, você já vai estar na frente de muita gente, acredita em mim. Outra coisa, questão de redes, a parte de redes. Tenha muito bem os fundamentos de TCP, de TCP/IP, tá? Que é o protocolo de IP de rede, DNS, DHCP. O que que são essas ferramentas, tá? TCP/IP, né, para aqueles que estão chegando agora ou nunca ouviram falar, TCP/IP é o endereço de cada computador dentro da rede. Seja para você navegar, seja para você ter outros computadores, encontrar outros computadores, ele trabalha em cima de IPs, tá? Quem são os DNS, né? São os resolvedores de nomes. Então, assim, entenda que o seguinte, como eu costumo dizer. Imagine o bairro da sua casa, certo? De onde você mora, o bairro de onde está localizada a sua casa. Para você, ele existe um número de rua, certo? É o nome de rua e um número de onde você mora. Então imagina assim, eu vou dizer para você que você vai na rua, sei lá, na rua 15 de novembro, né? Que é uma rua que quase todas as cidades têm. Você já sabe onde é que é, tá? Dentro da tua cidade, você já sabe onde é que é essa rua. É a mesma coisa com o DNS. Ele vai resolver endereços de números, né, de IPs,
para nomes, para que fique fácil essa localização. Então, por exemplo, vamos lá. Para você conhece como 15 de novembro. Porém, lá para a prefeitura, por exemplo, lá ele funciona com uma sequência de lotes e uma numeração. Então, para a prefeitura, é como se fosse o endereço IP. Para nós, quanto mais alto o nível, que é o que a gente chama, ele vai estar chamando de nomes, tá? Então, só para que você possa fazer uma analogia, por enquanto, porque a gente vai trabalhar com isso mais para frente, a gente vai ver uma parte técnica aí, né, numas próximas aulas, mas só para você ter essa ideia aí. E o DHCP? O que é o DHCP? O DHCP nada mais é de quem que vai distribuir esses IPs na rede. Então, por exemplo, eu vou dizer que o computador que eu estou usando aqui, ele tem um endereço de numeração. A gente vai entender isso lá para frente, mas por enquanto, só para você entender esse básico, ele vai trabalhar dessa forma. Então, eu tenho um endereço no meu computador que é de nome, tá? E eu tenho um endereço que é de número. Aí eu nem contei ainda, mas tem um endereço físico, que é o endereço da placa de rede. A gente vai ver isso mais para frente, mas por enquanto, guarda essa informação até aqui. Precisa que você tenha esses fundamentos, tá, iniciais, para que a gente possa estar trabalhando. Aí, e muito, muito. O terceiro, checklist essencial de conhecimento. Você precisa conhecer de hardware. Você precisa ter uma boa base de hardware, tá? O que eu preciso saber de hardware, Márcio? Vamos lá. Você precisa conhecer o que é, muito bem, o que é uma placa-mãe, um processador, memória. Ah, mas isso eu sei porque eu comprei. Não, a gente vai entender a fundo esses conhecimentos. A gente vai entender quais são, por que a memória RAM, por que exige, por que o armazenamento, né? Tem muita gente que fala assim: ah, minha memória tá cheia, mas daí você chega lá, não é a memória, é o HD da pessoa, ou é o SSD dela, é o armazenamento dela que tá cheio, e na verdade ela fala que é memória. Então a gente vai entender, vai ter aulas que a gente vai falar somente disso, tá? Do que é memória de armazenamento, o que é memória, o que é leitura, tá? E a gente vai falar sobre isso lá na frente também. Mas por enquanto, a gente precisa entender essa parte, essa base de hardware. Você precisa entender, tá? Tanto na parte de notebooks, quanto na parte de desktops. A gente precisa ter esses caras. Beleza? Beleza. Agora, passando dessa parte, quais são as outras ferramentas que dentro do Júnior eu preciso conhecer? Então, assim, vamos trabalhar com ferramentas e laboratórios, mão na massa mesmo, hands-on, tá? A gente vai trabalhar com práticas de virtualização, tá? Eu trabalho muito com virtualização porque hoje é a base de tudo. Então, assim, seja no ambiente on-premise, seja no ambiente em nuvem, a gente vai ter virtualização, tá? Então, assim, para ter essas ferramentas em mãos aí, para que você possa trabalhar isso para umas próximas aulas, enfim, a gente vai trabalhar bem do básico e a gente vai mais longe ainda, tá? Então, assim, o VMware, tá? VMware Workstation ou VirtualBox, tá? Isso você precisa ter para que você possa ter um conhecimento ali inicial. Mas vamos lá. Dentro da empresa que você vai trabalhar, é muito importante que você tenha conhecimentos de virtualização, tá? Seja VMware, seja Hyper-V. O VMware é da própria VMware, né? Que a Broadcom até há pouco tempo atrás fez a aquisição da VMware. Ela era uma empresa separada e aí a Broadcom comprou a VMware. Até tem uma parte aí de licenciamento que a gente vai falar, né? Que agora mudou o tipo de licenciamento que a VMware trabalha, e o Hyper-V, que é da Microsoft. Então, todo Windows Server tem. Então, assim, crie esses laboratórios para que você possa fazer esses estudos. Crie uma VM para diferenciar sistemas operacionais, experimente configurações de redes, serviços, tenha essa base,
para que você possa aprender, tá? Procure informações de PowerShell, de Bash, tá? Então, assim, PowerShell é uma ferramenta muito potente dentro do Windows para que a gente possa trabalhar com scripts. Então você precisa ter isso, por quê? Para que você possa automatizar tarefas do dia a dia. Tarefas, por exemplo, vou dar um exemplo. Eu preciso. é, eu preciso mapear uma unidade na rede. Beleza, você pode criar um PowerShell ali, ele vai fazer para você, você vai fazer isso. É muito simples. Claro que eu estou dando um exemplo bem simples, mas também eu posso fazer tudo por PowerShell. Eu posso ter um Windows Server, por exemplo, eu posso ter ele totalmente ali, só em linha de código. E essas linhas de códigos eu vou trabalhar com PowerShell, tá? Ah, o Packet Tracer, essa ferramenta, ela é incrível para que você possa conhecer de redes. Então, assim, ele tem a parte que tá lá, ele é uma ferramenta da Cisco, tá? Então, é uma ferramenta que a Cisco disponibiliza para que usuários possam aprender a trabalhar com o Cisco e ele serve também para certificação. Então, lá tem toda uma ferramenta, tem todo um aparato que você pode ter, tá? É, por exemplo, eu quero um roteador X ou um roteador Y, sendo da Cisco, você tem tudo lá. E você consegue configurar e fazer testes de rede. A gente vai criar esses laboratórios aqui, nós vamos criar juntos nas próximas aulas, né? Mas como uma introdução, assim, para que a gente possa estar trabalhando bem inicial mesmo, vocês entenderem o que significa, qual é a intenção desse canal, é justamente isso, para que a gente possa pensar juntos e eu possa estar instruindo vocês, pegar na mão de vocês e levar vocês até chegar onde vocês querem chegar, que é o nível sênior, que é o nível de especialista. Então eu vou tratar isso com vocês e eu tenho certeza que muitos de vocês vão chegar lá. Se você fizer exatamente o que eu estou dizendo aqui, ó, a gente vai conseguir. Em 12 meses, eu tenho certeza que eu te levo do júnior ao sênior, tá? Então, com dicas bem estruturadas, com laboratórios bem bacanas para a gente trabalhar. A gente vai trabalhar junto com essas ferramentas, beleza? Então, até uma dica aqui, ó. Comece com pequenas configurações. Não adianta eu querer mudar o mundo na primeira vez, vai dar tudo errado. Se tem uma coisa dentro da TI, seja na parte de infra, seja na parte de programação, todo mundo tem a mesma questão. A gente está aqui para resolver problemas. Ou seja, os problemas que a gente, que a gente cria, ou seja, os problemas que os outros criam e passam para que a gente resolva. Então, assim, ó, começa do básico. Os pequenos degraus fazem diferença, tá? Então, a gente vai de pouquinho em pouquinho, a gente vai acumulando conhecimento, tá? Quanto mais a diferença, ó, nota essa dica também. A diferença entre o júnior e o sênior é a quantidade de problemas que você resolve. E você só vai saber esses problemas se você passar por eles. Tá? Então é por isso que dentro da comunidade de TI, normalmente a gente é solidário. Por quê? Porque normalmente a gente precisou de alguém para passar por um problema que a gente nunca viu e a outra pessoa já passou, vai passar muito mais, vai saber solucionar muito mais rápido. Beleza? Seguindo aqui. Então, dentro do nível pleno, né? Agora eu já tenho algumas competências, já criei ali vários cenários, já consigo fazer esses caras. O que que eu preciso? Como que eu entendo que eu sou um nível pleno? Tá? O profissional pleno, ele começa a atuar de forma mais independente. Ele não depende mais tanto de outros caras. Então, ou seja, você como nível pleno, você vai estar treinando desculpa, outros profissionais para que eles possam estar resolvendo outros problemas. Então, isso aí você entende, você já começa a solucionar. Por quê? Porque você já entendeu outras partes e aí você consegue ensinar. A partir do momento que você consegue ensinar, você já começa a ter skills de pleno, tá? Então vamos lá. Assumindo responsabilidades maiores, contribuindo ativamente nos projetos. Então assim, eu tenho determinados projetos para fazer. Eu não preciso de um
de um profissional sênior para aquele cara, para aquele caso. Eu posso usar um profissional é, pleno. Então você começa a ser convidado para novos projetos. Por quê? Porque você já tem a competência para resolver diversos problemas, você já entende algumas coisas, e aí você consegue estar atuando em projetos novos, tá? Aqui a gente começa a trabalhar soft skills se tornam cruciais. Aqui você precisa ter o dinamismo de conversar com pessoas. Aí é aqui que mora o cerne da questão, tá? A gente tem que trabalhar muito bem o pleno para que você possa ser um sênior de competência, tá? Por quê? Porque o pleno ele vai trabalhar atualmente com os coordenadores, tá? Ele vai trabalhar com os usuários, mas muito mais, ele vai trabalhar com uma linha de coordenadores. Por quê? Porque são os coordenadores que vão estar atuando mais nesses projetos. Então ele vai estar trabalhando, sabe, com esses caras e vai estar criando esses projetos diferentes aí que vai estar aumentando suas skills. Então você precisa ter esse nível de conhecimento, pegar uma parte a mais, tá? Então, gerenciamento avançado de redes, servidores, sistemas operacionais. Esses caras têm que estar muito bem detalhado. Se eu perguntar para você o que é um DNS, o que é um DHCP, tem que estar na ponta da língua, você tem que saber explicar isso daí, por exemplo, né? Mas é claro que até outras coisas. Mas você tem que ter esse conhecimento para quê? Para que quando você esteja num projeto, você já saiba quais são as melhores ferramentas que você possa estar aplicando, tá? Criação de scripts complexos, seja em Python, Assemble. A Assemble não usa mais, mas enfim, foca mais no Python, tá? Foca no Python que você vai ter ali Hoje o Python ele é muito dinâmico, você consegue fazer muitas coisas com ele, tanto algumas coisas complexas quanto algo muito básico. Tanto que, por exemplo, o Excel tem alguma parte lá que você pode aplicar ferramentas com o Python para que possa otimizar algumas ferramentas de Excel, por exemplo. Tá? A colaboração em projetos e comunicação eficaz. Então, isso, lembra que eu falei? Você vai precisar ter uma comunicação muito boa. Como que como você faz a diferença, né? Como você vai diferir um profissional é, com grandes competências daquelas. Não estou dizendo nem a parte técnica, tá, gente? Eu quero que você tire um pouco disso. É a questão do seguinte: como a gente trabalha com muita ferramenta técnica, a gente tem que falar muito techniquez, vamos dizer assim, cara, você precisa saber transformar técnica, né? Aquilo que o techniquez lá do dia a dia, aquilo que a gente tá em linguagem simples. Por quê? Porque não é todo mundo que entende tecnologia e eles não são obrigados a saber. Então, eles vão precisar entender o que você está falando para fazer sentido para eles. Então, você tem que tirar essa parte técnica do né? E trabalhar com umas skills melhores. Você tem que trabalhar com o teu português um pouco melhor para que você possa transportar tudo aquilo que é técnico para dentro de uma linguagem suave que todo mundo vai entender. E quanto mais você fizer isso, melhor vai ser a sua habilidade de você estar permeando dentro de vários outros projetos, tá? Tanto que aqui, ó, soft skill essencial, proatividade em identificar e solucionar problemas, além da capacidade de comunicar soluções distinguem em pleno, tá? Então, assim, você tem que saber comunicar. Você tem que saber transportar toda aquela parte técnica para dentro do português corrente, de uma forma normal, simples, e que isso vai funcionar. E saber identificar problemas, tá? Então, soluções de problemas, né? Então, assim, toda vez que tem um problema, a gente já tem que estar pensando em alguma solução ou como que eu vou resolver. Isso vai te trazer dinamismo. É, um outro ponto é o cloud e a virtualização, questão de nuvem, tá? Quais são os pilares da nuvem? É, como que é? Aonde fica a nuvem, né? Você precisa entender
que é um data center, aonde ficam esses data centers, é, por exemplo, Azure, AWS. Hoje tem quase que um segredo de estado de onde que fica esses caras, porque é muita robustez, né? Eu preciso ter esses caras, eu preciso ter esses data centers em diversos lugares. Por exemplo, é, vamos lá, vamos trabalhar tanto com a Azure ou com a AWS. Eu tenho unidades que ficam no Brasil, certo? Eu posso comprar serviços que ficam dentro do Brasil ou posso comprar serviços que ficam fora do Brasil. Com isso, pode baratear ou encarecer um pouco o meu projeto. Mas como que eu vou identificar isso? Como que eu vou fazer isso? Tudo vai depender de quão rápido você precisa acessar a, a- acessar o teu sistema ou os seus dados que estão lá, tá? Então, vou te dar um exemplo. Backup. Backup é algo que eu preciso de segurança, tá? Eu não preciso ter velocidade. Eu preciso ter velocidade de gravação, mas eu não preciso ter velocidade em capturar esses dados. Não na mesma velocidade que eu vou gravar e fazer a leitura, tá? Então, por exemplo, eu posso pegar um serviço que fica em Los Angeles, por exemplo, tá? Ou até Miami, enfim, que você pode pegar fora do Brasil e aí para armazenar esse backup lá. Porém, todavia, olha só o nível de responsabilidade. A gente sabe que, por exemplo, a região de Miami, a região da Flórida, são muito afetadas com relação a, a tornado, furacão e tal. Por mais que o teu sistema possa estar em um bunker lá, possa estar muito seguro, mas também às vezes você tem que relevar essas questões. Como, por exemplo, a gente tem, vamos pensar lá, Filipinas ou a própria Ásia, né? Que a gente tem também problemas de tsunami, tem problemas de terremotos, né? Então, essa parte eu também preciso pensar de onde eu vou colocar. Dependendo do local, eu tenho que avaliar quais são os tipos de serviços que eu posso colocar lá, tá? Por quê? Porque eu também tenho que estar em dia de que pensar assim. Vou dar um exemplo muito grave, né? Como foi que aconteceu com um terremoto no Japão e logo depois veio em tsunami, eu acho que isso foi em 2013, 2014, alguma coisa assim. E, enfim, pegou uma usina nuclear, tá? Então, esse tipo de nível de segurança você tem que pensar também. Então, para você ter uma ideia de como é, tirar um pouco essa questão de. Melhor não, não é tirar, é colocar na sua cabeça quais são os tipos de situações que eu tenho que cuidar, tá? Então, aonde que eu vou armazenar, qual é o país onde vai estar, quais são as ferramentas que eu posso colocar em tal lugar. Ah, mas Márcio, existem backup, entre backup dentro das ferramentas, né? É impossível dizer que aquilo que está lá nas Filipinas, a Microsoft não vai salvar em outro lugar. Vai, vai. Mas são riscos que você quer correr, são detalhes que você tem que analisar, tá? Claro que vai ter. Só que quanto melhor eu possa pensar, menos. quanto- por mais que eu vá fazer essa decisão, eu tenho que ter esse conhecimento. Tá? Eu tenho que ter esse pensamento de como que eu vou trabalhar e da forma com que eu vou fazer, tá? Então, para que eu possa ter redundâncias, ou eu possa trabalhar com de diversas outras formas. Eu não estou dizendo, rapaz, quem sou eu para dizer que o serviço da AWS ou Azure é ruim. Não é. São bons, tem replicações gigantes. Eu só estou fazendo assim uma analogia drástica, porque às vezes a gente tem que pensar no pior cenário. Eu estou fazendo uma analogia drástica, até para que vocês possam ter essa ideia de que, caramba, eu tenho que me preocupar até se no local onde eu vou armazenar tem terremoto, tá? Então, basicamente por isso. A questão de containers, a questão de Dockers e Kubernetes, isso vai te dar
alguns pilares diferenciados. Hoje tem muita gente, tem muita empresa pagando muito bem para quem trabalha com Dockers e Kubernetes. Esses caras, só para a gente ter uma ideia, é uma aplicação normal aí, que eu levaria em torno de um dia e meio para estar carregando, instalando, preparando todo esse ambiente para receber uma ferramenta nova, com Kubernetes e com containers e Dockers eu faço isso em 5 minutos. Tá? Então isso agiliza muito dentro do ambiente cloud. Tá? E isso vai trabalhar muito bem, vai te dar um dinamismo acelerado. Assim. Então, várias empresas que já trabalham com Azure e AWS já trabalham com Kubernetes e Dockers. Tá? Network segurança. Segurança de rede, ele é primordial, é um dos pilares principais dentro da sua rede, tá? Então, assim, toda a parte avançada, VLANs, redes, firewalls, IDS, IPS, né? Ó, por exemplo, tem ferramentas que são gratuitas, né? Ou gratuitas não, open source, né? Que é de código aberto, que é o PFSense, que é uma ferramenta muito boa, sabendo configurar bem, ela vai trabalhar com uma segurança muito boa dentro da sua rede, trabalhando com protocolos SSL muito bonitinho, ele não tem problema nenhum. Então só precisa ter esse cuidado de estar trabalhando com eles. O FortiGate, que já é uma ferramenta paga, né? Ela é mais cara, mas que a solução é infinitamente melhor, até por ser mais fácil, enfim, mais intuitivo de mexer. Mas a gente pode estar trabalhando com elas aqui. A gente vai estar trabalhando com essa parte de firewall, tá? A gente vai estar configurando regras, VPN, fazendo essas questões de túneis, fazendo a questão de testes de invasão, tá? A gente vai fazer isso também. Então a gente vai segmentar redes por VLAN. Por exemplo, não é indicado que os servidores da sua rede sejam, desculpa, eles on-premise, não não é indicado que eles estejam na mesma LAN, né? Na mesma rede. É indicado que eu crie VLANs. O que, que é uma VLAN? Para você que está chegando agora, a VLAN ela é uma rede virtual ali. Então, eu vou pegar um pedaço disso, vou criar uma VLAN, uma virtual network ali, dentro da minha rede. Posso estar segmentando esse cara, quais são os protocolos que vão passar de uma VLAN para outra. Eu posso estar fazendo isso, tá? Então, isso a gente vai estar criando também. Quais são as boas práticas de segurança? MFA, que é o multifator de autenticação, né? O princípio de privilégio, quem tem o menor privilégio, quem é o maior privilégio, quem tem acesso dentro de cada situação. Isso eu posso estar trabalhando no AD. A gente vai trabalhar com ferramentas, por exemplo, tem o Duo, né, que é o da própria Cisco também, né, que é uma parte que faz um multifator de segurança tanto para servidores quanto para VPNs. Tá? Ele funciona muito bem, é uma ferramenta muito boa e a gente vai estar trabalhando com esses caras para a gente fazer um multifator. Seja ele para acessar uma VPN, seja ele para acessar alguma outra coisa. Então, assim, dentro do conhecimento, a gente tem que trabalhar com essa parte de segurança, que aí a parte do nível pleno, ele tem que ter esse cara, ele tem que ter esse conhecimento, porque ele vai estar aplicando, né? E ele é um dos pilares fundamentais dentro da rede. Então, por exemplo, a gente tem muitos problemas de ransomware. Hoje, o Brasil está entre os países que são mais atacados para tentar fazer esse sequestro de dados. Então, a gente tem que ter muito, muito cuidado mesmo. Tem muito ataque vindo de fora para o Brasil. Por quê? Porque o Brasil hoje, dentro da tecnologia, é um país que consome muita tecnologia e isso vem aumentando, obviamente, né? E a gente acaba estando exposto lá fora e a gente precisa ter esse pilar muito forte.
Voltando aqui, a gente tem a gestão e governança, tá? Que é os pilares da TI como gestão, tá? Quando você pensar em práticas de TI, a gente tem que estar muito, muito voltado para a questão de governança de TI. Tá? Esse é um pilar de ITIL fantástico que a gente tem que estar trabalhando. Então lá, além de técnico, o profissional de infraestrutura sênior precisa entender a gestão e governança para garantir as operações que sejam alinhadas à estratégia e requisitos de leis da organização. Então, compliance. Entenda a regulamentação LGPD, que é forte, padrões de ISO 27001, que são padrões de segurança, para garantir, né, a segurança e privacidade dos dados. Porque hoje, tendo um vazamento de dados dentro da sua rede, é muito comprometedor, tá? Então, eu tenho que estar explicando, tem todo um órgão regulamentador, tá? Que é, pode acarretar em multas severas se tiver vazamento de dados de usuários, de clientes, por exemplo, né? Então, isso pode acarretar. Vamos dar um exemplo, um vazamento de dados grande que a gente teve. Bom, esse tempo atrás, a própria Sony, no PlayStation, teve um vazamento de dados, eles conseguiram conter, mas eles tiveram que avisar os usuários que alguns dados foram prejudicados, né? Então, esse é um tipo de marketing que a tua organização com certeza não vai querer ter, tá? Então, as políticas internas, desenvolva, implemente políticas de segurança. Aquilo que é de segurança tem que estar criado, a política tem que estar publicado os seus usuários e tem que estar muito fortemente embasado tecnicamente e com compreensão da diretoria. A diretoria tem que ter esse conhecimento. Além de tudo isso, eu preciso auditar. Então, de tempos em tempos, eu preciso estar vendo se essas políticas estão sendo aplicadas. Em empresas grandes, eles têm equipes de auditorias que vão fazer isso. Tá? Vão olhar, vão fazer teste de penetração, que é o teste, que é o pen test, né? Vão tentar invadir sua rede. Claro que só pelo sentido de educação, né? De ir ali, identificar quais são os pontos, o que, que você tem que corrigir, o que, que não tem, tá? Aquilo que não está em conformidade, então você precisa ter. A governança é sobre criar uma cultura de segurança e responsabilidade. Essa segurança e essa responsabilidade, ela tem que ser para toda a empresa. Imagina, a gente já teve há pouco tempo atrás um exemplo, né? Do rapaz lá que liberou a senha dele por não sei quantos R$ 1.000 lá e a senha dele comprometia todo o sistema de Pix, né? E aí roubaram milhões, chegaram até a falar em alguma coisa de bilhões da, das movimentações de Pix, porque um simples usuário, ele era uma pessoa de TI e liberou a senha dele, vendeu a senha dele por poucos mil para poder. E aí o pessoal roubou bilhões, né? Então isso existe esse risco e você precisa estar sempre atento. Agora a gente entra na parte do nível sênior, a liderança, a inovação. Então você imagina que, mas tudo aquilo que a gente falou até agora, você faz parte do sênior, do pleno. Meu Deus, o sênior tem que cuidar de tanta coisa assim. O sênior ele vai trabalhar na parte de liderança e inovação. Ele vai orquestrar tudo. Ele é um líder técnico. Ele vai ser responsável por arquitetar soluções complexas, garantir alta disponibilidade e impulsionar a inovação. Então, dentro do nível sênior, ele já é um profissional que ele vai estar com essa capacidade de treinar pessoas. Tá? Então, ele vai trabalhar com alta disponibilidade, ele implementa soluções de balanceamento de carga, de cluster, recuperação e desastres. Esse cara ele vai trabalhar com a continuidade do serviço. Um monitoramento avançado, então ele vai trabalhar com ferramentas de Zabbix, Prometheus, Grafana, para ter visibilidade total e proativa da infraestrutura. Essas ferramentas, elas são importantes
para que você possa ver, por exemplo, a gente tem a questão de downtimes. O que é isso? É o tempo de queda de cada serviço. Eu preciso ter isso monitorado. Por quê? Porque a intenção é que eu tenha 100% da minha rede ativa. A partir do momento que cai algum serviço, eu tenho que estar avisando as pessoas. Como é que eu vou avisar isso? Né? Quanto tempo vai voltar? Enfim, eu tenho que fazer essa publicação. E esse monitoramento ele é feito a partir do nível sênior. O DevSecOps e automação. Então ele vai automatizar processos, vai incorporar a segurança, vai ter esse desenvolvimento de operações, tudo ali, tá? Então essas ferramentas é a parte onde o sênior vai estar começando a trabalhar, tá? Então assim, a jornada de infraestrutura de TI, ela é contínua e cheio de desafios gratificantes, tá? É difícil, não é uma área tão simples da gente trabalhar, porém a gente consegue, eu consigo treinar vocês para que a gente possa estar elevando o nível de vocês dentro da TI. Então, se hoje você é júnior, tá? Ou se hoje você é pleno, cola comigo, já ativa aí, é, já ativa para receber as notificações, que vão ter aulas muito bacanas aqui. Segue lá no Instagram, que o link tá todo na descrição ali. Segue no Instagram, tá? E a gente vai estar acompanhando isso daí. Vamos estar desenvolvendo essas ferramentas para vocês, tá? Então quero trazer muita coisa boa, tenho muito conhecimento encapsulado aqui que a gente vai estar desenvolvendo. Vou estar entregando para vocês um material de qualidade, tá? Então, por enquanto é isso. Eu deixo aqui meu obrigado para quem chegou até aqui, você que tem interesse, que está começando agora na área de TI. Vamos lá, vamos ter uma jornada muito legal para a gente estar trabalhando e a gente vai estar trabalhando tanto em laboratórios, eu vou estar trazendo videoaulas para vocês, vou estar trazendo inovação, vou trazer algumas dicas de melhorias, né? Quais são os pilares que a gente pode estar fazendo, tá? E segue lá, @subtil.marcio no Instagram e marcio.subtil aqui no YouTube, para que a gente possa estar dando continuidade aí, apoiando o trabalho da gente. Eu tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? Muito obrigado, até a próxima. Fiquem com Deus. Até.